Por favor, abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago 5, 13. Quem encontrou, diga amém. Minha nossa, amém foi bem fraco. Ou seja, grande parte não encontrou ainda. Quem encontrou, diga amém. Melhorou um pouco. Vamos ler juntos? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vamos repetir? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Mais uma vez, nos dirigimos, Pai, reverentemente ao Senhor em oração. Quero pedir a sua graça e o seu poder sobre a minha vida, me ajudando na pregação da sua palavra. Que haja clareza para que o teu povo compreenda e seja abençoado por ti e pela tua palavra. E que o Senhor realize entre nós aqui os teus propósitos, para a tua glória. Já temos sido tão abençoados até aqui. Continua a nos abençoar, em o nome de Jesus. Amém. Este é o último parágrafo da carta de Tiago. Começa aqui no versículo 12, vai até o versículo 20, e não menos de 7 vezes, Tiago fala sobre oração. E a gente percebe que Tiago, em toda a sua carta, era um homem de muita objetividade. A carta de Tiago é conhecida como uma carta muito prática. E ele termina a sua carta falando de oração, e ele inicia a carta falando de oração. Se nós passarmos por tribulação, tenhamos isso por motivo de grande alegria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. É assim que Tiago começa a sua carta. Evidenciando e mostrando para nós que uma vida cristã madura, ela é caracterizada não pela murmuração, pelo medo, pela covardia, mas ela é caracterizada por uma vida abundante em oração. Uma vida que enfrenta as dificuldades, as adversidades, o sofrimento em oração. E fica claro para nós aqui, na pergunta que Tiago está fazendo, que ele era um homem de Deus que entendia que o sofrimento era uma possibilidade e uma realidade na vida do servo de Deus. Então, ele diz, está alguém entre vós sofrendo? E eu sei que esta resposta pode ecoar um sim em muitos corações aqui nessa noite. É muito possível que no meio dessas dezenas de pessoas que estão aqui, algumas, ou quem sabe até a maioria, estejam passando por aquele dia chamado o dia mau. Aquele dia que a má notícia chega. A má notícia através de um exame, através de uma demissão, através de alguma situação que não deu certo, chega. Mas o que Tiago está nos ensinando através da sua palavra é: está alguém entre vós sofrendo? O que é que ele manda a gente fazer? Faça a oração. Entre outras palavras, Tiago está dizendo, não entre por aquilo que é uma tendência humana, é uma tendência nossa. Não entre para a caverna do queixume, do pessimismo, da murmuração, do abatimento da alma. Mas, no lugar disto, faça a oração. Enfrente essa batalha, enfrente essa luta, enfrente essa adversidade, que é o sentido original desta palavra sofrendo. A adversidade extrema, adversidades diversas, que podem vir por situações de família, situações financeiras, situações de relacionamentos, situações da sua vida matrimonial, pode vir com diversos formatos, mas o sofrimento chega, o sofrimento se abate sobre nós. Mas Tiago está dizendo, não entre pela estrada do queixume, da murmuração, do pessimismo, do abatimento da alma, mas enfrente esta luta,
com oração. Amém? Com oração. Com oração ao Deus que tudo pode. Com oração ao Deus que é o dono da nossa vida. Porque se você acredita que a sua vida não é regida pelo acaso, se você acredita que a sua vida não é regida por coincidências, se você acredita que a sua vida é sim regida por um Deus soberano, você então tem que vencer as batalhas através do caminho da oração. Mas quando o Tiago nos pede para orar, ele não está pensando em um tipo de oração que existe no nosso tempo, em que alguns crentes, não os crentes daqui desta igreja, mas de muitas igrejas, infelizmente, fazem aquela oração triunfalista. O que é uma oração triunfalista? É que ele está diante do problema e ele diz: eu não aceito derrota. Ele tem que vencer, porque é o filho do rei, porque ele é o filho do Senhor dos Senhores, então ele tem que vencer. Mas o que Tiago está dizendo, que uma oração que a gente também deve fazer diante dessa circunstância, da adversidade que bate na nossa porta, do dia mau que chega, é: ore por sabedoria, ore pedindo a Deus discernimento, conforme o próprio Tiago, capítulo 1, versículo 5, sabedoria. Não para a gente ficar questionando a Deus o porquê, mas para, segundo a vontade de Deus, entendermos como também dentro desta situação de adversidade, de dor, de lágrima, de coração ferido, de alma batida, de tristeza, de sofrimento, como também nesta situação eu posso trazer glória para o seu nome. Não é só aquela oração: me livra, Senhor, me livra, resolve. Mas também a oração: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. De que maneira dentro dessa crise, de que maneira dentro desse sofrimento, eu devo me comportar, eu devo agir para em cima desta situação de lágrimas, de perda, de dor, de decepção. Também em cima dessa situação, trazer glória e trazer honra para o seu nome. Porque mais importante do que o nosso bem-estar, mais importante do que o nosso conforto, mais importante do que o nosso sucesso, é a glória, é a honra do nome do Senhor. E algumas vezes, a honra do Senhor se dará através de problemas que vêm sobre nós. Não tirando aquele problema, mas algumas vezes mantendo aquele problema. Exemplo, e que todos vocês conhecem, apóstolo Paulo. Ele está sofrendo, ele faz o que Tiago diz, ele vai a Deus, ele ora, ele pede: Senhor, me livra desse sofrimento, me livra desse espinho na carne. Mas a solução do problema diante de Deus para Paulo não era retirar aquele sofrimento, não era retirar aquele espinho, mas era manter aquela situação. E aí, no caso, quando Deus muitas vezes não resolve a situação, Ele nos dá força, graça, poder, para que nós possamos resistir e passar por aquela situação. Amém, irmãos? Estão entendendo, sim ou não? Então ele diz o que a Paulo? Paulo, eu vou tirar o seu espinho agora, é isso que ele diz? Eu vou te curar agora, é isso que ele diz? O que é que ele diz a Paulo? A minha graça te basta. E em cima daquela situação, revestido pela graça de Deus, Paulo convive, Paulo enfrenta e Paulo vence com aquela situação para a glória de Deus. Às vezes, o problema é uma forma pedagógica de Deus nos ensinar, é uma forma sobrenatural do Senhor trazer glória para o seu próprio nome. Um outro exemplo, o Senhor Jesus está ali orando e pedindo: Pai, se for possível, remova esse cálice, afasta, passa ele de mim, é pesado, é duro. Se for possível, Senhor, afasta ele de mim. E a resposta de Deus não foi a remoção do cálice, não foi passe o cálice. A resposta de Deus foi: siga. E Jesus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, sendo Deus, vai à cruz, bebe o cálice, e ali
Ele paga pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. O que nós podemos aprender, irmãos? Que muitas vezes é no sofrimento que o nome de Deus vai ser glorificado. É no sofrimento que nós vamos aprender, que nós vamos nos prostrar, que nós vamos nos humilhar, que nós vamos abrir os nossos olhos. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento é pedagógico na nossa vida. Mas a gente vive uma sociedade marcada pelo hedonismo, como o pastor fala sempre aqui, que é só o prazer, é o prazer pelo prazer, se dá prazer eu quero, se dá prazer eu vou, não é mais se isso é certo, é se dá certo. É tanto o hedonismo, é tanta busca pelo prazer, que qualquer situação de sofrimento, ainda que mínima que seja, a gente já grita logo, Senhor, por quê, meu Deus? E a gente nem se permite orar em cima daquela situação e dizer, Deus, me dê sabedoria, Senhor, me dê discernimento, para que mesmo nessa situação, está doendo, Senhor, mas eu quero em cima da situação, glorificar o Teu nome. Não é só se livrar do problema, porque às vezes, e sendo bem sincero, e sendo bem honesto, e sendo bem, com a graça de Deus, bem diferente de um monte de evangelho que se prega por aí, que não tem nada com o evangelho da Bíblia, nada com o evangelho do Senhor Jesus. Que só promete vitória, só promete cura, e só promete que você vai ter a solução, e que você vai ter a saída, e que isso amanhã está resolvido, e eu determino, sendo bem honesto com vocês, para que você depois não diga assim, mas me enganaram, o Deus que falaram para mim não era esse não. Sendo bem honesto para vocês, às vezes a solução do problema não vai ser a remoção do problema. Às vezes a solução que Deus vai dar para o problema é manter o problema, mas te dá força e te dá graça para conviver com tal situação, para a glória dele. Amém, irmãos? Então Tiago está dizendo isso. Está sofrendo? Não murmure. Não reclame. Não entre pelo caminho do pessimismo. Não se entregue ao abatimento de alma. Mas batalhe em frente, chorando, sofrendo, doendo, mas em oração. Porque eu e você não cremos no acaso. Eu e você não cremos na coincidência. Eu e você cremos num Deus soberano que governa a sua vida, a história, essa igreja, e que governa o universo e que sabe tudo o que faz. A gente diz muito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas na hora do vamos ver, parece que isso não é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas cooperam para o bem, envolve também o mal. Envolve também a dor, envolve também o sofrimento. Mas Tiago está dizendo, você está sofrendo, não arrede o pé, não recue, não murmure, faça o quê? Oração. Aí, a segunda parte do versículo diz, está alguém alegre? Cante louvores. O que ensinamento a gente tira aqui, irmãos? Porque todos nós somos testemunhas, que a vida de ninguém é marcada só pela dor, que a vida de ninguém é marcada só pela felicidade, pela alegria. Deus, na sua sabedoria, equilibra na nossa vida dias bons, dias difíceis, dias de choro, dias de sorriso, dias de lágrima, dias de felicidade. Ninguém aqui tem uma vida só de choro. Ninguém tem aqui uma vida só de alegria. Deus, em sua sabedoria, alterna. E você sabe disso pela sua própria vida. Você sabe disso pela sua própria casa. Quantas vezes você está lá na sua casa, é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar. É tempo de comemorar, as coisas estão encaixadas, está tudo redondo, está tudo no lugar. É celebração, é festa, é alegria, é júbilo, é prazer, aleluia. Mas quantas vezes dentro da sua casa também é tempo de chorar, é tempo de dizer, vem cá menino, vamos chorar, vamos orar. Olha, está acontecendo isso, que coisa terrível, venha cá. Deus é quem assim opera, equilibrando na minha e na sua vida. Dias de sofrimento, dias de alegria. É interessante pensar que numa mesma comunidade tem gente sofrendo agora e tem gente alegre agora. Tem gente que está aqui pedindo a Deus para livrar de um problema e tem gente aqui agradecendo a Deus porque Deus livrou de um problema. Domingo à porta, a gente
fica ali recebendo as pessoas, e algumas pessoas não só cumprimentam, mas também elas querem falar alguma coisa e ficam ali com a gente. E a gente teve a felicidade de ouvir a irmã contando para nós a bênção, a conquista da casa própria, a felicidade, a honra para Deus, a glória, o sonho realizado, isso é alegria. Mas dentro da mesma comunidade, você está ali e tem gente dessa comunidade chorando o luto, a perda de familiares e outras situações. Então o próprio Deus equilibra isso, alegria e tristeza. Ninguém vive um só estado, ou de tristeza ou de sofrimento. Ensinando para a gente, irmãos, que há um Deus soberano, que controla tudo, que conhece tudo, que sabe tudo, e é buscando esse Deus, e é orando a esse Deus, que nós devemos vencer os dias maus, vencer o sofrimento, vencer as adversidades. E vencer o sofrimento muitas vezes não vai significar ficar livre dele. Algumas vezes vai significar receber graça, poder de Deus para conviver com ele. Quem está entendendo, diga amém. Existem certas coisas que nós como pastores temos que pregar. Não é fácil de pregar, não é fácil de ouvir, mas nós precisamos falar de todos os desígnios de Deus. Imagina a pessoa está aqui, está com um problema, quer se ver livre do problema, e o pastor diz assim: nem sempre a solução do problema vai ser a remoção do problema. Meu Deus. Mas de um jeito ou de outro, irmãos, quer seja para o problema ser resolvido, ou quer seja para receber graça para enfrentar esse problema, o caminho é o caminho da oração. Quer seja para que Deus, da sua soberania, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, remova, arranque, resolva, solucione, ou quer seja para que essa situação continue, mas que eu enfrente de maneira vitoriosa, de maneira que eu honre a Deus. Então Deus vai me dar graça, Deus vai me capacitar, e em tudo o nome de Deus será glorificado, quer seja numa situação, quer seja em outra situação. O caminho que nós devemos trilhar é o caminho da oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Irmãos, a oração é uma das maneiras onde nós podemos prestar de forma mais efetiva a solidariedade humana. É você entender que aquela pessoa está sofrendo e você se colocar na brecha em favor dela. É você entender que aquela pessoa está passando por um sofrimento, aquela família, e você se colocar como intercessor em favor daquela pessoa. É uma das maiores demonstrações de solidariedade humana. Eu vou interceder por fulano, porque fulano está sofrendo. Eu vou me colocar na brecha, porque fulano está sofrendo. E aí a gente está cumprindo a palavra de Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Não fique procurando justificativa para isso, por aquilo. Não fique dizendo, fulano está passando por isso ou por aquilo. Não é isso que a Bíblia nos manda fazer. Não fique revoltado, rebelado contra Deus ou contra as pessoas. Mas faça oração. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é perigoso. O nosso coração, ele flerta direto com o pecado. E uma situação dessa de adversidade é um prato cheio para nos levar até a pecar contra Deus, dizendo, por que Deus? Ficar indiferente com Deus, ficar rebelde, ficar revoltado, ficar revoltada contra Deus, ou com as pessoas. Isso aconteceu porque fulano é assim, 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 assim. Isso aconteceu porque fulano isso, isso e isso. E aí, como nós temos essa tendência do pessimismo, da rebelião, da ingratidão, esquecemos do caminho da oração. E Tiago, de uma forma bem objetiva, está dizendo, está sofrendo, não é para murmurar, não é para revoltar, não é para ser pessimista, é para orar. Porque pela oração, Deus transforma tragédias em triunfo. Deus transforma caos em ordem. Quando nós oramos, nós acionamos o braço de Deus. Quando nós dobramos os joelhos, nós vamos mais longe. Quando nós oramos,
nós estamos dizendo, eu creio, Senhor, que pela oração, o teu poder pode mudar esse quadro, o teu poder pode mudar essa situação. Mas quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, nós estamos dizendo o contrário. Que o acaso manda na nossa vida, que o destino manda na nossa vida, que o diabo fez isso e isso com a nossa vida. E nós anulamos aquilo que Deus, soberano, está realizando na nossa vida. Não murmure, não reclame. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Amém? E o versículo 16, na parte B, diz assim, vamos ler juntos, versículo 16, parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Aí ele vai dizer, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Está dizendo que Elias era homem com sentimentos como os nossos. E ele orou, e Deus fez grandes coisas. E nós, justificados pelo justo Senhor Jesus Cristo, podemos orar, e Deus poderá realizar grandes coisas. O seu sofrimento, a sua dor, não é maior do que o poder de Deus. Não murmure, não reclame, não entre pela estrada do pessimismo, do abatimento de alma. Faça a oração e espere grandes coisas de Deus. Amém?